A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, só que antes eu gostaria de ler com vocês a frase que me trouxe até aqui, que me incentivou a vir trazer esse vídeo para vocês, que diz assim: o tempo não anula a promessa. Foi essa frase que eu vi na rede social. Que o tempo não anula a promessa. E aí, automaticamente, quando eu li essa frase, o Espírito Santo de Deus me fez me lembrar do que eu tinha lido sobre Zacarias e Isabel, né? E tipo assim, na hora que eu li sobre Zacarias e Isabel, eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha quanto tempo que demorou para que a promessa do Senhor se cumprisse, né? Quanto tempo de espera que Isabel e Zacarias teve que enfrentar, que esperar para que eles conseguissem realizar um sonho, né? Eu vou ler aqui na palavra de Deus para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Em Lucas 1, diz assim, no verso 5: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então, aqui já conta a introdução da história de Isabel e de Zacarias. Aqui a palavra de Deus fala que eles viviam, né, no templo, eles viviam servindo o Senhor de forma irrepreensível, e eles cumpriam, né, todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, nós, analisando esse texto, a gente vê que eles eram homens e mulheres de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus, né, que cumpriam a palavra do Senhor, que viviam fazendo a vontade e o querer do Senhor. Só que tinha um problema aqui, e o problema era que Isabel, ela era estéril. E o segundo problema é que, aos olhos deles, né, seria um problema, que eles já eram avançados de idade, tanto que mais para frente, quando você for ler a palavra, quando Zacarias lançaram sobre Zacarias essa oportunidade de estar servindo ao Senhor no templo, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, e o anjo do Senhor falou a Zacarias que Isabel teria um filho, né, que eles seriam pais. E o que Zacarias respondeu para o anjo? Como que eu posso ter certeza disso? Se a minha esposa já é avançada de idade, se eu já sou avançado de idade. Essa foi a resposta do Zacarias para o anjo. E aí, aqui, mais para frente, no verso 13, vocês podem acompanhar aí. O anjo do Senhor respondeu a Zacarias, dizendo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhes porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, aqui, aos olhos de Zacarias, essa promessa não se cumpriria, porque a sua esposa era estéril e eles já eram avançados de idade. Só que quando eu li essa frase, o Senhor ministrou ao meu coração, que diz que o tempo não anula a promessa que o Senhor fez na minha vida e na sua vida, é real. Olha quanto tempo, meus irmãos. Isabel e Zacarias já estavam na sua velhice, né? Aqui na palavra de Deus fala. E mesmo assim, Isabel teve o seu filho. E quantos de nós, até mesmo você que está assistindo esse vídeo agora, deve
já ter falado isso. Alguma vez você deve ter falado: nossa, mas já se passaram 10 anos, já se passaram 20 anos e a promessa que o Senhor fez na minha vida não se cumpriu. Meus irmãos, continue perseverando, continue orando. Aqui nós temos o exemplo de Zacarias, de Isabel. Aqui o anjo falou para Zacarias: o Senhor Deus ouviu a sua oração. Quantos e quantos e quanto tempo que Zacarias já estava orando para que isso acontecesse. Aí chegou a sua idade, a sua velhice, e para ele já não, sabe, não vou ter mais, a promessa não vai se cumprir na minha vida, isso não vai chegar, esse desejo que eu tenho, essa promessa que o Senhor fez na minha vida não vai se realizar, porque já passou muito tempo. Mas não, meus irmãos, hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para você, a promessa que Ele fez para sua vida ainda está de pé, ainda está de pé, não importa se já passou 10, 20, 30 anos, a promessa do Senhor vai se realizar, e vai se realizar assim como se realizou na vida de Zacarias, assim, meus irmãos, como se realizou na vida de Isabel. Aqui na palavra de Deus diz: quando João nascesse, ia trazer muita alegria, não só para João, não só para Zacarias e não só para Isabel, mas para todos que estavam ao redor deles. Então, meus irmãos, não só isso, mas no versículo 14, 15 e 16 diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos judeus, com o fim com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E mais uma vez aqui Zacarias duvidou do que o anjo do Senhor estava falando ali para ele naquele momento. Então, meus irmãos, aqui o que eu quero falar para você: não duvide da palavra que o Senhor falou para você que ele vai cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que ele te prometeu. Se o Senhor te prometeu que você terá sua casa própria, tenha fé. Pode demorar 10, 20, 30 anos. Se o Senhor te prometeu que a sua família vai ser uma família bem-sucedida, que a sua família vai ser uma família abençoada, não sei o que o Senhor tem para sua vida. Eu não sei, mas eu só sei que o mesmo Deus que cumpriu a promessa na vida de Zacarias e de Isabel, ele vai cumprir na sua vida. Então, meus irmãos, permaneça firme na presença do Senhor Jesus. E eu quero ler aqui para vocês Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo a promessa do Senhor se realizar na sua vida, mas creia, continua. Meus irmãos, não seja como Tomé. Não seja como Tomé, que ele precisava ver primeiro para depois crer. Não, meus irmãos, você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer e acreditar no Deus que fez a promessa para sua vida, porque ele vai cumprir. Aqui, meus irmãos, essa palavra eu estudei em um dos meus devocionais. E lendo essa frase, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar desse estudo. E estudando um pouquinho mais, eu fui procurar saber o que exatamente Isabel fazia, né? E aí eu aprendi que Isabel, ela ajudava, né? Ela acolhia as mulheres que vinham, às vezes vinha machucada, às vezes vinha passando alguma necessidade, tudo e tal. Então Isabel, ela acolhia essas irmãs que iam até lá. Então, além disso, ela era uma mulher obediente ao Senhor, ela era sábia, edificava o seu lar. E Isabel, então, ela servia no templo dessa forma, né? Acolhendo as pessoas. E aí, o que eu quero ministrar ao coração de vocês é que às vezes tem pessoas que olham para vocês e falam assim: como pode uma pessoa viver dentro da igreja, viver no templo, viver orando, viver jejuando, viver buscando, viver sempre dentro da igreja e vive essa vida? Ou então, tipo, não tem um carro, não tem uma casa, não tem nada e vive dentro da igreja. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o tempo que você serve ao Senhor, o tempo que você trabalha na igreja, que você está lá envolvido com a obra de Deus, não significa que vamos supor, você está na igreja há 10 anos.
não é só porque você está na igreja há 10 anos que a promessa de Deus tem que se cumprir na sua vida. Zacarias e Isabel viveram a vida toda servindo no templo. E a promessa foi se cumprir quando? Na velhice deles. Então, o que importa aqui não é quanto tempo que você tem de ministério, não é quanto tempo que você está dentro da igreja. O que importa aqui é como você está diante do Senhor. Você continua servindo? Se você está servindo, continua servindo. Continua honrando seus pastores, continua honrando o seu líder, porque o Senhor vai te abençoar. E aqui na palavra do Senhor fala que o anjo fala para Zacarias que o Senhor ouviu a oração dele. Então, muitas das vezes as pessoas vão olhar para você com olhar de julgamento. Nossa, mas já está tanto tempo na igreja, já está tanto tempo na casa do Senhor, nada acontece. Ela está esperando tanto tempo com a bênção do Senhor e não acontece. Meus irmãos, não se apegue a isso. Deixa as pessoas falar o que elas têm para falar da sua vida. Viva a palavra de Deus na sua vida. Viva a palavra do Senhor Jesus, continua servindo os seus pastores, continua servindo na sua igreja, acolha as pessoas que estão chegando que o Senhor está mandando, porque no tempo certo e na hora certa, e não é no seu tempo, é no tempo do Senhor, na palavra de Deus fala. Há um tempo determinado para todas as coisas, e quando o Senhor achar que você está preparada para receber, para ele cumprir a promessa que ele tem feito para você, ele vai cumprir. Só que não se apegue a isso, se apegue à palavra do Senhor Jesus, busca a palavra do Senhor Jesus. E quando você menos esperar, assim como Zacarias, quando ele menos esperou, ele só foi servir. E ainda na palavra do Senhor disse que, no verso 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer sacrifício. Aqui foi lançada a sorte. Zacarias foi na sorte. E nessa de ter lançado a sorte, ele foi lá, tipo, no objetivo, tudo bem, eu vou servir. Antigamente eram separados em grupos, se você for estudar essa palavra, eram separados em grupos. E todo ano, né, eram lançado a sorte para ver quem é que ia entrar, qual era o grupo, a pessoa que ia entrar para poder fazer, né, todo para servir no templo. E aí aconteceu que caiu em Zacarias, e Zacarias entrou. Meus irmãos, as coisas vão acontecer na sua vida quando você menos esperar. Não é tipo assim, quando eu quero, eu vou determinar. Não é assim, é quando você menos esperar. Então, descansa o seu coração, porque a promessa que o Senhor tem para realizar na sua vida, Ele vai realizar, Ele não vai se tardar. Só descansa o seu coração. E aí, para finalizar, quando Isabel teve o seu filho, João, ela glorificou o nome do Senhor. E no verso 25 diz assim: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou a mim para destruir o meu obrório diante dos homens. E é nisso aqui que eu gostaria de chegar. Antigamente, as mulheres que não tinha filhos, que não podia ter filhos, elas eram consideradas amaldiçoadas. Então você imagina a fama que ela tinha, uma mulher que vivia, novamente eu vou repetir, uma mulher que vivia na presença de Deus, que vivia servindo no templo, que vivia acolhendo. Você pensa naquela mulher que faz tudo, sabe, na igreja. Se precisar para lavar o banheiro, ela vai lavar o banheiro. Se precisar para cuidar das crianças, ela vai cuidar das crianças. Se precisar para qualquer coisa dentro da igreja, ela tá lá. Então você imagina como ela era bem conhecida nessa cidade, né, nesse local onde ela ia, no templo, trazendo para a realidade dos dias de hoje. Imagina como essa mulher ela era conhecida na igreja, né, no templo, e as pessoas olhavam para ela com esse olhar: nossa, como que pode uma pessoa que faz tanto, Deus não abençoa ela, tudo e tal, essas coisas. Então você imagina a humilhação, você imagina as coisas que falavam sobre ela. E aí por isso que ela fala aqui no verso 25, que o Senhor se atentou a ela para destruir o meu obrório entre os homens. Então com certeza ela era muito humilhada. Ela era muito, tipo, mal falada. Como que uma pessoa pode não ter filho, sendo que ela serve no templo, sendo que o marido dela é sacerdote? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Pessoas para falar de você vai ter. Muitas pessoas vai ter para falar sobre você, sobre a sua vida. Só que ninguém sabe o seu particular com Deus. Então não fique triste quando essas pessoas se levantar para falar de você, porque
Por mais que essas pessoas falavam de Isabel, Isabel continuava firme no propósito dela, que era servir. Ela tinha um sonho, tinha, só que o sonho maior dela, o objetivo maior dela naquele momento era servir. Então, continue servindo ao seu Deus e deixa quem estiver falando da sua vida, meus irmãos. Deixa falar, porque no tempo certo e na hora certa o Senhor vai te abençoar. E quando o Senhor te abençoar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles. Todos vão ver que o Senhor é Deus na sua vida. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu agradeço.